people! Adoro falar isso. Hello, people! Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Falar People. Esse podcast que é a nossa casa. E por falar em casa, fica aqui, hein? Porque nós vamos falar sobre isso já já. Mas esse é o nosso espaço, é o nosso lugar de contribuir, de ampliar a nossa missão. Afinal de contas, enquanto Instituto People, enquanto Thalita Rocha, o meu lema, minha missão é levar a informação qualificada para o máximo de pessoas possíveis e ajudar e colaborar para que as pessoas despertem e se notem e notem os seus potenciais e a partir disso possam viver a vida com mais plenitude. Tudo isso e muito mais é a minha grande paixão. E essa temporada do nosso podcast é uma temporada que já virou a minha temporada preferida, posso assim dizer, porque nós vamos falar sobre saúde mental. Na verdade, estamos falando sobre saúde mental. O que nos motivou foi o Setembro Amarelo, que é uma data muito importante que nos convida a pensar sobre saúde mental a partir dos indicadores alarmantes de suicídio. Começamos a falar sobre isso, tivemos aqui convidados muito especiais, inclusive quero convidar você, se você não assistiu, assista aos episódios anteriores. Nós tivemos aqui a doutora Ivone, foi fantástico, o Neto, que é um personal trainer, um profissional da área de educação física que trouxe excelentes contribuições e hoje, eu tenho as minhas dúvidas. Tô sendo assim comedida em falar que tenho dúvidas, porque eu não tenho dúvidas, tá? Você que me conhece daí, do lado daí, se você não me conhece, você vai entender, porque eu denuncio aqui com a minha expressão, mas eu acredito que esse vai ser um episódio, um dos meus favoritos. Eu não posso falar o meu favorito, porque pode ser que eu cause algum tipo de ciúme nos demais, né? Mas, enfim, Martinha Sol está conosco. Martinha Sol. Pessoal, aqui no Instituto People, se você não conhece o Instituto People, por favor, nos conheça. Siga a gente nas redes sociais. No Pode Falar People, você vai ter acesso à nossa sequência de podcasts, ok? Mas o Instituto People é uma corporação, é uma empresa que trabalha apoiando organizações e pessoas nos seus processos de desenvolvimento. Siga a gente nas redes sociais e conheça um pouco mais do nosso trabalho. E um dos nossos valores aqui no Instituto People é transparência e relacionamento de confiança, para além de outros. Mas esse de transparência, honestidade, relacionamento de confiança é um dos meus favoritos. Então, eu quero te dizer que você vai ver muita verdade aqui nessas trocas. Eu estimulo e convido aos meus convidados a serem extremamente honestos e francos e se vulnerabilizarem, porque é uma conversa, é uma troca, não é uma entrevista dirigida com um script rígido, não. Aqui é um bate-papo humano. E a Martinha Sol, ela é muito mais do que uma profissional que eu ultra mega admiro. Ela é muito mais do que uma inspiração. Ela tem todo o meu coração. E vocês vão entender lá na frente. A Martinha Sol, ela é personal organizer. Ela tem várias outras formações, tá? Mas ela é personal organizing, muito respeitada a nível Brasil, participa hoje de muitos fóruns a nível Brasil, levando essa mensagem da importância desse profissional. Bem como levando a mensagem do que é esse trabalho, que é muito recente para muitas pessoas. Tem gente que nem sabe do que se trata ainda, mas mais do que isso também, ela é terapeuta integrativa. E essa junção, essa integração, nós vamos entender muito, porque o que ela faz, o que ela vive, o que ela acredita, tem muito a ver com saúde mental. Ora, vamos começar do começo, né? Vamos. Primeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Por favor, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público, para os queridos que nos ouvem. Fala um pouquinho sobre você, quem é a Martinha Sol.
né? E como as pessoas podem te achar e por que Martinha Sol, enfim. Fica à vontade, esse espaço é teu, se apresenta aí pra gente. Então, Martinha Sol foi um presente que eu ganhei quando fiz um trabalho, tem mais de 30, 40 anos, e que pode ser outro podcast para falar só sobre esse nome. E aí, eu sempre trabalhei na área de vendas, até que em 2012 sofri um acidente, fraturei o fêmur e fiquei em cima de uma cama. Era viciada em trabalho e isso eu percebi o quanto estava me fazendo mal. E fui em busca de trocar, depois de certo tempo, de profissão. E fui pesquisar e encontrei como profissão personal organizer. Fui para São Paulo, me especializei e estou há mais de uma década nesta profissão. Uau. E reconhecendo o quanto é importante a saúde da casa, fui fazer faculdade de terapias integrativas. Porque se a nossa casa, onde nos acolhe, precisa de saúde, a nossa mente precisa também ter saúde, né? Para ser acolhida pela nossa casa. Excelente. E na época da Covid, ficou mais do que provado que a nossa casa estava sendo só um refúgio. Todo mundo passava pela casa. Só passava. Só passava, ninguém cuidava da casa. Então, quando fomos obrigados a ficar em casa, começamos a sofrer por estar em casa, porque estávamos viciados na rua. E aí estou eu aqui, agora como personal organizer, cuidando da saúde da casa e agora da saúde mental dos meus clientes também. Eu acho, assim, fabuloso escutar essa fundamentação do porquê que eu faço o que eu faço. Como surgiu essa paixão pela profissão, pelo personal organizer, né, por fazer isso e, sobretudo, sobre por que você buscou fazer terapias integrativas. E a missão, ela fica muito presente quando você justifica, né? Eu fiz uma transição de carreira e não foi só uma transição de carreira na necessidade de buscar uma rentabilização, né, um salário melhor, coisa do tipo, mas tem todo um significado por trás disso. E por falar em significado, é muito comum a gente escutar por aí, né, Martinha, assim, nossa, essa pessoa, ela tá doente? Não parecia que ela estava doente. Ela sempre se apresentava tão bem, ela sempre, nunca demonstrou que estava doente, né? Ou nunca ela sinalizou. O próprio suicídio vem com esse histórico. Nossa, se suicidou. Nossa, mas ele nunca disse, né? A verdade é que a gente anuncia quando estamos doentes, não é, Martinha? Exatamente. A gente expressa a nossa doença de alguma forma, ela é materializada de alguma maneira, e você é a melhor pessoa para nos dizer sobre essa materialização. Eu queria te ouvir um pouco e queria que você instruísse a todos nós, né? Tanto eu, porque eu vou pegar uma aula hoje aqui, gente, vou abusar, tá? Então, por favor. Como que a gente tem visão olhando para casa, para os espaços, e não só casa, né, Martinha? Porque assim, você tá aqui no Instituto People, tá? O podcast é gravado aqui no Instituto People. Essa também é a nossa casa, né? Uma instituição, mas é onde a gente fica. Não só as casas, mas os ambientes. Como que a gente pode perceber e notar, e o que você tem visto, percebido nos ambientes, nas casas, nas pessoas que moram nessas casas, que tem relação direta com o adoecimento, com esses fatores psicoemocionais, né? Queria te dar a palavra para você nos contar um pouquinho a tua visão. O nosso adoecimento começa pelos nossos excessos, né? Hoje estamos desejando ter muita coisa e nós só precisamos ser mais pessoas humanas. Então, o excesso, em todos os sentidos, eles nos prejudicam. Então, as casas estão lotadas de objetos. Claro que todos os objetos foram criados para nos servir, nos atender. Só que o sentido está contrário. Nós estamos escravos dos nossos objetos e, com isso, estamos ficando apegados a tudo que temos em casa. E o apego sempre é uma dor. Porque precisamos... É uma ausência, né? É uma ausência.
Interessante. Né? Então, a nossa casa, ela precisa ser aquele lugar de acolhimento para quando eu retornar para casa, eu vou ter saúde, lazer, tudo na minha casa. Agora, todo o excesso que nós vivemos hoje neste mundo acelerado, tudo é passageiro para nós, tudo é muito rápido. E precisamos sim puxar esse freio de mão que nós estamos para poder priorizar ou pelo menos observar o que eu quero hoje. Porque estamos adoecidos. E tudo que está dentro das nossas gavetas é o que está dentro da nossa mente. Se a sua gaveta está com excesso, a sua mente está com excesso. E o excesso dificulta a compreensão, você encontrar alguma coisa, a criatividade. Hoje nós estamos com grandes problemas na humanidade sobre criatividade. Estamos repetitivos porque criamos diferente em cima daquilo que alguém já criou. Então precisamos ter aquele momento ósseo. E não é enquanto eu não estou fazendo nada que eu vou pegar o celular. É um momento ósseo, aquele que eu quero me permitir ficar numa meditação, em algo que eu possa realmente limpar a minha mente. É como limpar a casa. Depois que nós limpamos a casa, nós nos sentimos, nossa, parece que o ar mudou. Sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar. Então, isso daí só beneficia todos que dentro dessa casa estão. Eu queria até te fazer uma pergunta que eu acho que é legal começarmos, né? Apesar de a gente ter começado, eu queria falar sobre isso e explorar, né? As casas, é curioso falar sobre isso, não estava no script, mas eu acho que vale muito a pena. Eu estava em São Paulo recentemente e conversava com uma pessoa que era corretor de imóveis. E ele falou o seguinte, nossa, a gente está vendo aqui uma mudança em São Paulo relacionada aos imóveis, eles estão cada vez menores e... eu fiquei pensando, né? E ele comentou, estão cada vez menores porque a gente tem visto também que as famílias elas não estão crescendo tanto. E ele justificou a partir do olhar dele. E eu fiquei pensando, o que é a casa? Será que as pessoas estão entendendo o que é a casa? Qual é o significado da nossa casa, né? É uma casa, na minha leitura, a casa... E o significado, né? Porque eu nem sei se eu vivo isso em plenitude. A casa é o lugar que me acolhe, é o lugar da minha intimidade, é o lugar da minha vulnerabilidade. Quantas mulheres, quantas pessoas dizem que choram nos seus banheiros, né? Então, o que você vê hoje quanto ao simbolismo da casa, sobre como as pessoas veem hoje as suas casas? Vamos pensar que o nosso corpo é a casa do nosso espírito. Excelente. Então, eu preciso cuidar desta casa para que o morador, que é o espírito, permaneça por mais tempo neste planeta. Então, eu preciso cuidar do meu corpo e da minha mente para que eu tenha um caminhar na Terra com mais saúde. A nossa casa, ela precisa exatamente desse mesmo cuidado para que o meu corpo more bem. Então, quando eu chego em casa e encontro a minha cama arrumada, a minha pia sem louça suja, eu fico melhor. Quando eu acordo pela manhã, que a pia está limpa, me vem até um desejo de fazer um café. Mas se eu já me deparo com um ambiente sujo, eu perco a vontade, eu quero sair daquele ambiente. Então, a casa, ela precisa ser acolhedora. O nosso quarto, vamos ao nosso quarto. O nosso quarto é onde nós realmente descansamos, é onde gostamos de ler normalmente, mas é onde nós choramos, é onde nós nos divertimos, é onde nós temos prazer, é onde nós pedimos a Deus quando queremos alguma coisa, deitada fazendo as nossas orações. Então, os nossos quartos estão poluídos. É verdade. Poluídos de tanta tecnologia. Toda cabeceira da cama tem um eletrônico, tem um iPad, tem um celular, tem um controle de televisão, tem um controle de jogos. Então, isso tudo é perturbador para você ter uma noite agradável de sono. E o sono é sagrado.
quem não tem uma boa noite de sono não tem saúde mental. É verdade. Existe um triângulo que pode ser fechado como dormir bem, comer bem e fazer exercício físico. Então, você pode ter uma alimentação saudável. Você faz exercício, mas se você não dorme bem... Não adianta. Não adianta. Então, isso daí requer uma única coisa, que é a mais simples e a mais difícil ao mesmo tempo. É a mudança de hábito. Ninguém vive com saúde se realmente não mudar hábito. E mudar hábito não é uma coisa do dia para outro. Mudar de hábito é você refletir até onde vale a pena você continuar fazendo o que você está fazendo. E aí você vai percebendo o quanto que a televisão prejudica o seu sono, o quanto que você dormir muito tarde e precisa acordar cedo deixa você um pouco irritado, o quanto você não tem olhado para você, até o horário do seu banho. É algo relevante. Né? É muito, porque de 24 horas, o único momento que nós fazemos carinho e que nós nos tocamos é na hora do banho. Você passa a mão no seu corpo inteiro. Você se conhece naquele momento, porque você limpa do cabelo até o pé. E você só toma banho correndo. Então, é o único momento que você diz, agora eu vou tocar em mim. Nossa, você sabia que eu nunca tinha pensado nisso? É o único momento que nós temos de carinho com o nosso corpo. É o carinho obrigatório ainda por cima, né? É um carinho obrigatório. E ele só é corrido. Uhum. Então, nós temos que parar. Não, o horário do meu banho precisa ser sagrado. Vou colocar uma música, vou tomar banho. Ah, mas eu ando só correndo. Mas então eu preciso priorizar o meu banho para que eu me reconheça ali. A gente nem se toca mais olhando para nós, né? Então, são certos carinhos e comportamentos e hábitos que precisam ser olhados para poder a gente caminhar um pouco melhor. Eu acho assim tão fabuloso quando você fala, porque o teu olhar é tão estimulante, ele é tão emocionante, né? À medida que você vai falando aí, eu vou me conectando com um lado esquecido, né? Uhum. E eu imagino que é exatamente isso que acontece quando as pessoas te convidam a estar na casa delas, né? E assim, o que você tem visto dentro das casas quando você é convidada? Fala pra gente um pouquinho quais são os sintomas que você nota que demonstram o adoecimento para além, né, daquilo que você está vendo ali. Eu trabalho de diversas formas, né? Tem um trabalho que eu iniciei que eu trabalho com a cliente e trabalho para a cliente. Quando eu trabalho com a cliente, ela está ao meu lado e eu mostro para ela cada detalhe que ela possa refletir sobre os objetos que ela tem. Ótimo. Ok? Por exemplo, assim? Tipo, a cliente, ela gosta de determinadas peças de roupas no armário, mas quando eu vou perguntar dela, qual a última vez que você usou essa saia? Ela diz, nossa, eu acho que eu já não uso há mais de 2 anos. E nem ela lembra. Então, qual é a finalidade daquela roupa estar ali? Porque ela não tem um olhar diferenciado. Então, esse trabalho com a cliente é muito especial, porque ela observa e ela vai mudar hábitos. Agora, o trabalho para a cliente é aquela que às vezes eu nem conheço. Ela me contrata, eu vou na casa dela e faço toda uma organização baseada no que ela tem. Mas tenho atividades também profissionais que eu trabalho com casas que os donos eles têm transtorno mental e que precisa de um cuidador para cuidar da casa. Nossa. Também com profissionais, né, com pessoas que têm problemas de acúmulo. Mas é um trabalho muito separado, porque ali tem muita dor. Uhum. Então, todo excesso tem uma causa. E toda dor, ela se instala na casa. Ela se instala. Martinha? Ela se instala. Ela é... Eu fico imaginando, né, assim, uma experiência tão rica que é a sua de entrar na casa, é como se visse... E deve ver a alma, né? Sim. Eu costumo dizer para os meus clientes que a casa tem um oxigênio que ninguém vê. A mesma forma é a energia da casa.
Nós sabemos que aqui tem uma energia, mas nós não vamos estar vendo essa energia. Mas quem está dentro dela sente. É de responsabilidade do morador a energia da casa. Não é de quem entra, do convidado. Legal. A casa não, a minha planta não morreu porque veio um amigo e olhou errado. A energia da minha casa é minha responsabilidade. Então, eu preciso cuidar da energia da minha casa. Nossa. As palavras têm muita força. E tudo que ali dentro eu falo, fica lá dentro. Né? E nutrem, né? Nutre, porque se é uma casa que fala muito da vida das outras pessoas, que chamam palavrões, que existe muita ofensa e agressão, é uma casa difícil de se viver. Nossa. Então, nós sem precisamos dúvida. cuidar não só dos objetos da casa, material trincado. Se você tem objetos trincados e quebrados, você está numa relação quebrada e trincada. Esses objetos precisam sair. Embora o objeto tenha sido um presente da mãe, da avó, mas é um objeto. E se ele está quebrado, ele perdeu a sua importância. Mas o teu sentimento, ele nunca vai perder. Então, eu não preciso guardar coisas que não são úteis. Então, o que mais nos adoece são as inutilidades. Eu faço questão de prender comigo o que é inútil para mim. Porque normalmente as pessoas não usam coisas inúteis. Elas, às vezes, nem sabem que tem dentro de uma gaveta ou dentro de um armário determinada coisa que não serve mais. E é muito, tudo na natureza ela nos ensina. Então, o vento só entra numa casa quando encontra uma saída. Os nossos armários também. Uau, segura essa. Se você retira o que não está sendo usado, algo vai acontecer para que mais coisas entrem. E nós temos medo do novo. Por isso que existe o apego, porque quem está apegado, ele está com o pé no passado, Excelente. com medo de perder o que tem, e está com o pé no futuro, medo de não ter novamente aquilo. E denota de uma insegurança. E perde o né? presente, Eu digo que é tão simples se ouvir a canção de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Então não segure dentro de casa aquilo que você não usa. Tem gente demais aí fora precisando. Pode dar que você vai receber. Isso não é mágico, não. Isso é real. Então, isso vai mexendo com crenças, né? Vai, porque nós temos medo de que falte no futuro. Exato. Né? É o medo, será que eu não vou precisar? Não é que eu vá precisar. Eu preciso retirar a inutilidade para eu ter certeza que melhores coisas vão chegar. Se está no meu armário e eu não uso, é porque eu não valorizo, eu não dou importância, nem é tão essencial para mim. Mas quando eu percebo que foi só eu tirar um objeto da minha casa e eu tive outra oportunidade, isso é muito... Eu digo que não é focar no desapego, é focar no bem-estar, no que vai chegar. E nós temos medo do novo, mas o novo é fantástico, né? Sim, o novo é maravilhoso. O novo é maravilhoso. Agora, eu pergunto a você assim, porque quando a gente fala de casa... você estava falando aí de coisas quebradas, né? Eu falei, meu Deus do céu. Que desespero. Quando a gente fala da nossa casa, a gente fala da nossa história, das questões que são importantes e que estão lá. O seu trabalho, e que de alguma forma a gente mantém, né? O seu trabalho é um trabalho que aparenta ser superficial, mas ele não é superficial, porque ele vai mexendo nas entranhas, né? Eu posso imaginar que você já se deparou com inúmeras experiências do tipo, você usa essa saia, né? E a pessoa fala, não, eu não uso há 3 anos, ou eu não uso há 4 anos, mas essa é a saia XYZ. E aí você vai se deparando com as emoções, né? Como é para você isso e o que você tem notado, né? A relação das coisas da casa com esse aspecto mais emocional e o cuidado para isso, né? Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar qualquer coisa com a cliente.
Até porque eu estou ali como personal organizer, não como a psicóloga dela. Importante falar isso, né, Martinha? Então, eu estou atendendo para deixar organizado aquilo que ela quer que fique em ordem. Então, eu uma vez estava organizando um apartamento em São Paulo e todas as bolsas da cliente eu peguei e comecei, porque eu tenho um documento que eu peço para a cliente assinar, que se tiver algo que eu não precise estar vendo, que ela retire, porque eu vou olhar tudo. Se tiver algo sigiloso, algo que deixe constrangida, que ela retire, porque eu descubro tudo que tem no ambiente. Foi por isso que eu fiz a opção de trabalhar sozinha. Toda a intimidade da minha cliente só eu vejo. Eu não tenho auxiliar, eu não tenho equipe, porque toda a intimidade da cliente só eu sei e ninguém mais. É um trabalho terapêutico. E aí, eu peguei todas as bolsas dela e retirei tudo de dentro e coloquei no espaço. E quando ela chegou, eu digo, tudo isso estava em todas as bolsas. Ela disse, qual bolsa estava? Onde estava essa chave? Eu disse, naquela bolsa. Ela disse, você acredita que tem 3 anos que eu procuro essa chave dentro de casa? Ela procurava a chave e não sabia onde. Aí eu disse, e você acredita que você não usou essa bolsa durante 3 anos? Porque não usou. Porque se a chave estava na bolsa e ela não viu, não usou a bolsa. E aí, é exatamente com essa forma de conversar, porque na verdade eu não estou dizendo nada para ela, é ela que está me contando. E você está apresentando. E eu estou apresentando. E eu vou mostrando para ela. E você já se deparou com situações onde a cliente se vulnerabilizou no nível assim de chorar, Sim. de ter que parar o trabalho de personal e falar assim, peraí que agora eu vou ativar o meu modo terapeuta para apoiar? Algumas clientes sim, porque todo objeto, para mim, eu vejo único e exclusivamente objeto. A cliente vê emoção, recordação, saudade, lembranças. Então, ela pega uma roupa, ela recorda, ela recorda tudo. E eu estava no escritório, no home office dessa cliente, e ela pegou uma caixa e começou a ler as cartinhas, aquelas coisas que recebe, e dali ela disse, Martinha, por hoje é só. Então, aquilo ali para ela foi muito forte. Ela estava no finalzinho de uma gravidez. Nossa. E a gente estava fazendo toda uma mudança. Então, ela pegou várias cartinhas ali de quando ainda era solteira. Mas são lembranças dela. Sim. E ali ela realmente, eu falei, é um momento que eu tenho que ir embora. É seu. É um momento seu. E aí é importante isso, né? Então, isso é gostoso, porque eu também consigo levar as pessoas para uma gavetinha que elas não gostam de abrir. Mas que às vezes é necessário abrir. Necessário. A gente precisa saber que gavetinhas nós trancamos e que nós precisamos destrancar para dizer, olha, era isso, mas passou. Porque uma coisa é certa na vida. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa e nada é para sempre. Então, se foi um momento feliz, passou. Se foi um momento triste, passou também igual, porque passa. Né? Até então, os nossos filhos passam pela nossa tudo casa. Passa. Né? Nós vamos passar. Nós vamos passar. Todo dia nós passamos. Né? Então, não adianta chorar por dores que não vão mais trazer nada de volta. Então, nós precisamos usar objetos como objetos. E pessoas como pessoas. E cuidar das nossas emoções como elas merecem, E né? o que nós estamos fazendo hoje, tratando objetos como grande recordação e pessoas como objeto. Uau! Trocamos de pessoas, trocamos de amizade, trocamos de relações, trocamos como se fosse algo muito descartável. Aí ficamos como adoecidos, muito adoecidos. Muito adoecidos. Eu diria que esse trabalho, né, esse trabalho de personal organizer, essa informação sobre a manutenção, o cuidado da casa, ele é algo tão importante, tão necessário para toda e qualquer pessoa. Exatamente. Porque essa instrução, né,
a gente não teve. Se a gente parar um pouco para olhar para gerações anteriores, para essas que estão vindo com uma outra mentalidade, como disse o corretor, né? Agora as novas famílias são feitas de 2 pessoas, né? E eu realmente acredito que as pessoas elas precisam olhar para o seu corpo de uma forma integral e para a casa e para como lida com os objetos, tudo, porque tem um trabalho. Às vezes tem gente... Um dia desse eu abri uma gaveta e eu guardei vários documentos. Eu falei assim, gente, por que eu tô guardando esse documento? Qual o significado que tem para mim guardar um documento que eu já digitalizei, ele tá inutilizado? Por que eu sigo guardando? E precisa de consciência, né, Martinha? De consciência, de instrução, para ter esse olhar. É o parar e olhar para nossa casa. Porque serviço de casa é um serviço cansativo. E no passado, as mães obrigavam a fazer o serviço de casa. Vai arrumar tua cama como obrigação, vai lavar uma louça. Uma punição às vezes, como né? uma punição. Então, isso precisa ser mudado. Isso a criança precisa organizar a cama dela, porque quando ela chegar da escola, ela precisa entender que a cama vai estar arrumada. E aqui para nós, né, a nossa cultura é que normalmente os nossos filhos têm babá, têm empregada. Eles não fazem absolutamente nada. Não lavam às vezes um copo. Não tira o prato da mesa. Não tira o prato da mesa. Então, isso daí deixa o filho um pouco atrofiado naquele seu momento de querer ser mais independente. Só que essa criança cresce muito rápido e quando está um adolescente já está querendo namorar e depois ele casa, ele vira um dono de casa e ele se surpreende com tudo que ele vê. Parece que ele nunca viu aquilo. É uma criança cuidando de uma casa, né? Exatamente. Ainda que adulto. E aí, isso precisa ser mais valorizado, dar importância para um serviço de casa. Porque é um lugar realmente de acolhimento. Então, esse momento de entender que a nossa cozinha é o espaço que mais nós recebemos, é onde é feita a nossa alimentação, precisa ter um olhar de saúde para tudo que entra na nossa geladeira, no nosso alimento, né? Na nossa pia. As pesquisas mostram que o ambiente mais sujo da nossa casa não é o nosso banheiro, é a nossa cozinha. Você já imaginou? Então nós precisamos ter cuidado porque é dali que vem o nosso alimento, do espaço mais sujo da casa. Então é uma transformação de mudança de hábito. É de mentalidade, né, Martinha? O que você hoje... Eu acho muito legal a ideia de parar para olhar. Eu acho que essa mensagem, ela tocou aqui no meu coração de uma forma profunda, ao ponto de me fazer parar para pensar. Não para olhar, porque eu não posso olhar agora na minha casa, mas assim, de olhar para a empresa e, enfim. O que você, dentro desse espaço que temos aqui, que é um espaço de utilidade pública também, né? O que você aconselha que seja feito? Muito se fala sobre transformação, né, Martinha? Todo mundo está falando sobre mudança. A gente tem que mudar de hábito, a gente tem que transformar algo. Eu gosto muito de falar para os meus clientes, dentro do âmbito da psicologia, da psicoterapia, ou do coaching, ou da consultoria, é a força dos pequenos poderosos passos. A força dos pequenos micropassos. O que você aconselha que a gente faça como quem não tem o hábito de olhar para casa, como quem trabalha muito e deixa a casa na mão de terceiros, como quem viaja muito e às vezes está de 15 dias em casa? Qual é o seu conselho? Eu não diria conselho, não, mas eu diria que para você olhe para você, olhe o que você faz ao acordar. Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Cadê aquela planta que você tem em casa? Qual foi a última vez que você molhou sua planta? Olhe para detalhes simples.
Como você fala com o filho, como você coloca a sua comida, como que você relaxa. Olhe para você. Os detalhes, a simplicidade, ela está sendo esquecida na nossa vida. E nós estamos precisando resgatar a simplicidade. É o olhar, é o sentar no chão, é o olhar para as nossas funcionárias da casa. Escutá-las, né? Escutá-las. Uau. Perceber de onde ela vem, o que ela faz, como ela cuida dos nossos filhos e da nossa comida e quem cuida dela. Como ela se veste, como ela limpa a casa. São coisas simples. Nós não precisamos mais descobrir a roda. Nós precisamos, sim, fazê-la funcionar da melhor forma possível para nós. Então, não são precisos dobras perfeitas para ter um armário lindo. Que legal. Nós precisamos olhar para os armários, o que eu tenho ali dentro. O que me serve, eu preciso entender que a quantidade de armário que eu tenho no ambiente, eles não são obrigados a estarem lotados. Nós estamos tão doentes que se nós precisássemos ir para um hospital amanhã, o que seriam das nossas coisas? Nem valeria a pena tanto estresse, com tanta roupa, É melhor ter pouco e ser mais feliz. O excesso nos adoece tanto e nós ainda não aprendemos a ter hábitos de retirar diariamente. Porque o desapego não é chegar dezembro, eu encher 5 sacolas e falar, vou mandar isso para alguém. Mas eu consegui tirar uma peça por dia, seja da cozinha, do quarto, do banheiro. Uma peça quebrada, algo que está quebrado ali, que não tem utilidade. Eu preciso entender o que eu vou doar, o que vai para o lixo, o que vai para conserto, o que eu vou presentear com uma amiga. Normalmente, o que nós temos, nós pensamos, eu vou dar para o mendigo. Por que o mendigo só usa roupa velha? Porque ele só ganha velha. Se você deu uma roupa nova, ele vai usar roupa nova. Interessante. Então, eu não vou dar minha roupa só porque aquela roupa já está rasgada ou desbotada ou descosturada. Eu preciso oferecer para outra pessoa uma roupa que eu uso. Eu vou dar essa bermuda. Nossa, mas ela está novinha. Mas a pessoa que eu vou dar merece também uma roupa nova. Isso é solidariedade. Uau! E isso é o que precisa entrar no nosso coração. Eu não vou dar só o que não me serve, o que está velho. Está quebrado. O que está inútil, né? O que está inútil. Eu preciso realmente cuidar de mim e cuidar do outro, para que o outro entenda como é bom botar uma roupa nova. Como é bom usar uma bolsa da dona Thalita. Nossa, ela me deu uma sandália linda, que ficou linda no meu pé. Às vezes é uma colega de trabalho que está ao lado, calça o mesmo número, e você disse, eu vou te dar essa sandália. Isso vai causar uma felicidade, uma alegria imensa. Isso abre portas. Solidariedade abre portas, sempre abriu. A humildade é o melhor comportamento que nós temos para abrir caminhos. É a humildade. Ai, acho que eu quero ir pra minha casa. Organizar minha casa e assim... Me chama que eu vou. Mas você já está intimada, né? Inclusive faz um trabalho belíssimo com domésticas, né, Martinha? De ensinar, porque às vezes a gente não tem tempo por vários motivos. A casa é muito grande, ou porque tem tantos outros afazeres e a casa fica desorganizada esperando por você. Você não tem tempo de ensinar a tua doméstica. Então, chama Martinha Sol, porque ela faz todo um trabalho belo, sistêmico nesse sentido. Você já chegou em algum momento, imagino que sim, de reorganizar uma casa que já foi organizada por você? Eu faço sempre. Sério? Faço sempre. Eu acho que tudo tem uma manutenção. Se você for ao seu nutricionista, ginecologista, qualquer médico, você tem períodos para retorno. A organização é saúde, então ela precisa de manutenção.
Então, o que eu organizei há um ano atrás, a sua casa automaticamente, ela vai entrar coisas novas, vai ter coisas usadas, a tua funcionária às vezes mudou, às vezes nasceu um filho, às vezes um filho foi embora porque casou. A casa é um eterno movimento, como o nosso corpo. Então, existem tarefas que você faz por tempo. Eu tenho clientes que eu já saio da casa dela, 3 meses depois já fica agendado o meu retorno. Uau, é Essa mesmo? casa nunca mais desorganiza. Nunca mais desorganiza. Nunca mais, porque daqui a 3 meses eu só vejo os pequenos detalhes, faço o que tem que ser feito e ela não nota mais porque a casa ficou funcionando. E o que você escuta, Martinha, das pessoas quando você faz esse trabalho em relação a como ela vê a vida, as relações? Porque isso não tem como não impactar. Não tem como não impactar. Não. O que você escuta das pessoas? Nossa, Martinha, isso aqui que tu fez na minha casa repercutiu. Eu escuto muito, né? Eu escuto quase que diariamente de clientes. Ai, Martinha, você transformou a nossa vida. Olha só. E pessoas que gostam de receber ficam com as coisas muito mais práticas. Aquelas que gostam de encontrar tudo nos seus armários, elas ficam mais práticas, porque eu vou treinando mais as funcionárias. Elas vão aprendendo a lavar uma roupa melhor, a estender, a guardar, a dobrar, a manter a casa limpa, a usar tipos de produtos adequados, a separar as roupas de cores diferentes. Então, a casa fica de uma funcionalidade. E vou dizer um detalhe para você. As pesquisas mostram que 80% dos relacionamentos não dão certo devido à bagunça. E isso é muito grave. Nossa. Então, as donas de casas, hoje, elas são gestoras de tudo. Todo mundo trabalha muito. E ninguém é obrigado a entender de tudo. Então, se existe a minha profissão, a dona de casa, ela tem que chamar alguém que resolva o problema da casa dela. Então, junto com a equipe dela, a casa fica funcional. Até uma tábua de corte de proteína, eu consigo detectar quando está na hora de repor. Sim. E aí eu mando foto para ela e nós trocamos aquela tábua. Então, tudo na casa funciona. As funcionárias já vão pegando outros hábitos. Então, fica muito agradável. A melhor coisa da organização é a manutenção. A melhor coisa da nossa saúde é a manutenção, é o acompanhamento. Então, não tem como eu organizar uma casa hoje e nunca mais ninguém me chamar, ou chamar uma outra profissional, sim, porque vai precisar sempre de manutenção. Porque nós estamos... Muda, né? Tudo muda, todos os dias. Ai. Você fala com tanto amor desse negócio aí? Gente do céu, eu espero que você tenha percebido isso, né? E percebido ainda que nós somos um ser integral, sistêmico, né? A cada dia que passa, eu mais me apaixono por essa fala, por esse olhar, porque a gente não pode só se olhar como um grande profissional, ou um grande pai, ou uma grande mãe. A gente precisa olhar para todos esses pilares da nossa vida, né? Para todos os ambientes que a gente convive, que a gente passa por eles. Quem nunca passou por uma casa e falou, nossa, que lugar esquisito, que energia ruim, né? Então, sentir isso, saber que isso existe e não fazer nada com isso é uma negligência conosco, né? É uma falta de autocuidado. Exatamente. Né, Martinha? Eu acho que a mensagem que fica para mim, assim, muito profundamente, dos mais diversos ensinamentos que eu aprendo, né, que eu tenho a partir da conversa contigo sempre, é que a casa, ela precisa ser cuidada por mim, porque ela é minha parte. Ela me representa. Se a minha casa está desorganizada, algo desorganizado aqui dentro de mim está precisando de olhar. O que nós temos desorganizados nas nossas gavetas mentais está refletindo na nossa gaveta física. E nas nossas gavetas emocionais também, né, Martinha? Também. As emoções, elas
Elas ficam dentro da casa, Como né? é difícil acessar essa gaveta mental, até porque nós não queremos com muita facilidade, o ideal é arrumar a gaveta física. Opa, excelente dica. Você já começou o trabalho, né? Com certeza. Porque você começa a mexer na sua gaveta, você começa a perceber. Então, é por isso que lá no passado existem até histórias que contam que as avós diziam, não está fazendo nada, vai arrumar tua gaveta. Era esse ensinamento que ela queria. Porque quando a criança estava agitada, quando o adolescente estava não sabia o que fazer, vai arrumar uma gaveta que você encontra a solução. Porque no momento que nós mexemos nas nossas gavetas, nós nos organizamos. A gente para pensar. Para pensar. Para refletir. É isso. Martinha, foi tão maravilhoso. Eu sei que você fez aí do outro lado. Ah, não, fica mais um pouco. A gente tá mais de 1 hora conversando, você acredita? Nossa, tudo isso já? Olha aí. Nossa. Mais de 1 hora conversando. E é isso. O Pode Falar People é isso, sabe, Martinha? Eu tenho certeza que você vai ser convidada outras vezes pra gente falar sobre terapias integrativas. Seria perfeito se tivéssemos mais tempo para isso, porque a gente sabe da força e da potência de uma aromaterapia, não é mesmo? De um reiki. A aromaterapia ajuda na energia da casa, né? Com certeza. Uma casa cheirosa. Opa! Então, a Martinha, ela é terapeuta integrativa e já fica aqui meu convite para falarmos sobre as mais diversas terapias, porque o personal organizer é um terapeuta, né? Terapeuta da casa. Né? Então existem tantas terapias. Eu achei fabuloso isso que você falou. Às vezes você não está disposto, ou você não quer, ou você tem muito medo de sentar no setting terapêutico. Começa pela gaveta. Começa com uma aromaterapia. Começa com um reiki. Começa com uma massagem. E aí você vai ativando esse olhar para si. Exatamente. Não é mesmo? Muito obrigada, você gostou? Eu amei, obrigada. Bom, para quem quer saber um pouco mais do trabalho da Martinha Sol, onde é que pode te encontrar, Martinha? Na rede social fica mais fácil, né? Martinha Sol, né? Personal Organizer. Martinha Sol, gente, é com TH, né? Martinha Sol. Com TH, Martinha Sol. Pode entrar em contato com ela. A gente também vai colocar aqui nas descrições o acesso às páginas da Martinha. Se você não estiver conseguindo por qualquer motivo, entre em contato conosco. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo, esse podcast com o máximo de pessoas possíveis, porque isso aqui é utilidade pública, meu povo. A gente precisa olhar para nossa casa e começar a desenvolver esse hábito de cuidar daquilo que é nosso. Exatamente. Do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa casa, da nossa energia. Eu espero que você tenha gostado muito. Eu queria passar a palavra para Martinha Sol para fazer um último conselho, recomendação, uma mensagem. Eu gosto muito, Martinha, do podcast, de outros veículos, né, onde a gente pode se comunicar e se expressar, porque sempre tem alguém para receber a nossa mensagem. Sempre tem alguém que está ali esperando você falar aquilo. Então, eu queria que você deixasse a sua última mensagem, pensando na sua missão para quem está nos escutando e para mim também, porque eu estou querendo ouvir. É muito simples. Tenha menos objetos e seja mais humana. Muito simples. Não tem milagres. Tem mudanças de hábitos e vontade de viver com leveza. Somente. Todo mundo pode. Toma a tua merenda. Muito obrigada, Martinha. Muito obrigada a você. O prazer é todo nosso. E depois disso, o que você achou? Vem aqui, curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoas possíveis e vira o nosso parceiro de podcast. Esteja todas as quintas-feiras, às 19 horas, estamos lançando um podcast. Essa é a 3ª temporada, é a última temporada do ano. Sim, porque final do ano já chegou.
né? 2025 já tá aqui batendo na porta e ano que vem muitas novidades do Pode Falar People e você sempre será o nosso convidado especial. Até mais, obrigada!